Vamos começar agora a programação. Primeiro nós precisamos iniciar essas variáveis, número x, número y. Opa, iniciar a variável. Primeira, número x. Valor 2, que é o valor exatamente que está aqui na tela. Número y, com valor 3. A outra variável aqui é a quantidade, que nós vamos iniciar com 0. Isso vai ajudar na programação. Número R, posição do R. Esse é o resultado. 5. E ele vai estar na posição 5. Vou inicializar os valores, essa variável valores com essa lista. Esses valores são os mesmos que estão aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona posição. Então vamos lá. Então, variável valores, eu vou criar uma lista. Criar uma lista. Essa lista vai ter 9 elementos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primeiro elemento, 14. Segundo elemento, 7. Oito. 3. 5. 6. 9. 2. 10. Muito bem. Vamos agora fazer a programação de cada um dos 9 botões. Então, nós vamos programar esses botões. São 9 botões. Eu vou programar esse primeiro botão, que seria o botão 11. Tá? Vamos lá. Aqui é a programação. Então, eu vou programar o botão 11. Quando o botão 11 for clicado, eu vou precisar de um condicional. Se então,
Qual é a condição? Primeiro, uma igualdade. Verificar uma igualdade. Se o número R, esse número R aqui, é a soma dos dois números que estão aqui em cima. Tá? Então, se o número R for igual ao texto que está no botão 11, então eu estou no botão 11, eu teria que ter exatamente o texto. Se o valor for igual ao texto, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor do fundo do botão. Então, eu vou ajustar qual propriedade? Cor do fundo. A cor do fundo, cores, vai ser verde. Se não for igual, a cor do fundo não é verde, vai ser vermelha. Tá. Então, se for cor verde, vermelho, então eu troco a cor do fundo. E ainda mais, se eu acertei e for verde, eu vou acertar ponto. Então, eu vou registrar minha pontuação. Então, onde está a legenda pontos? Eu vou ajustar o texto, LG acerto, texto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matemática, uma operação de soma, vou pegar o texto que já está lá, um acerto, propriedade texto, e vou somar, diminuir um pouquinho aqui, pronto, e vou somar uma unidade. Pronto. Se eu errar, eu vou somar meus erros. Eu vou ajustar a propriedade texto, tá? E também vai ser uma soma. De quem? Do que está na legenda erros, mais 1. Com isso eu estou somando acertos e erros. Então, já programei esse botão, agora vou programar esse. A mesma coisa. Eu posso até fazer uma repetição aqui. Como eu estou no botão 11, agora eu vou botar primeira linha, segunda coluna. Estou programando esse botão. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou ver se o valor bate com o botão que está no botão 12. Se for, o botão 12 vai ficar verde. Se não for, o botão 12 vai ficar vermelho. A programação do acerto e a programação do erro são a mesma. Eu vou repetir essa programação para todos os 9 botões. Então, como é repetitivo, eu vou dar uma parada no vídeo. Olha lá. Então, vamos dar uma olhada aqui devagar. Nós programamos todos os 9 botões. Tá, 21, 22, 23, 31, 32 e 33. Tá? Feito isso, vamos continuar nossa programação. Opa!
Nós vamos programar agora 3 procedimentos, tá? Procedimento verificar, procedimento iniciar e o por valores. Vamos devagar com cada um deles. Vamos começar a montar devagar o procedimento verificar. Para isso, eu vou inicializar a variável VV. Então, vou inicializar uma variável que eu vou chamar de VV. E vou dizer que ela vai ser inicializada com valor 0. Então, agora, eu vou iniciar um procedimento. O nome desse procedimento eu vou chamar de verificar. Verificar. Tá? O que nós vamos fazer no verificar? Primeiramente, os 2 números que ficam naquela legenda lá no início, eles vão ser valores aleatórios. Então, eu vou pegar o valor de x e vou ajustar o texto dele para um valor aleatório que vai de 1 a 9, já que eu vou ensinar a somar a de 1 a 9. Então, valor aleatório de 1 a 9. Mesma coisa para o valor y, também de 1 a 9. Tá? Então, esses 2 valores aqui são aleatórios, para a gente poder fazer experimento, tá? E eles vão variar de 1 a 9. Em seguida, eu vou guardar a soma dele, tá? A soma dele na variável número R, resultado. Então, eu vou ajustar o resultado, que vai ser exatamente a soma de quem? Desse rapaz que está aqui. Vamos pegar a propriedade de texto dele. X com valor Y. E vamos guardar essa informação, já que eu tenho 9 posições numa posição aleatória. Então, eu vou ajustar uma variável, a posição R vai ser uma posição aleatória de 1 a 9, já que eu tenho 9 botões. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu tenho minha variável chamada valores. Ela vai conter a informação das 9 posições, 9 botões. Então, eu vou guardar essa informação dentro da variável. Então, eu vou atrás do botão substituir. Então, dentro de lista, eu vou procurar essa peça. Eu vou substituir. Qual é a lista? A lista, eu estou trabalhando com valores. Essa lista, tá? Que índice? É a posição. Então, é a posição R. Vai ser meu índice. E qual é o valor que eu vou substituir? O número R. Vai ser guardado. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar valores aleatórios para o resto dos elementos da lista. Então, eu vou pegar um loop. Então, venho aqui. Nesse caso, o loop vai de 1 a 9. 1 a 9. Eu vou chamar de N1 esse contador. Ele vai de 1 a 9, de 1 em 1. Tá? Só que eu vou fazer um condicional. Já vou explicar por que esse condicional. Esse condicional ele existe. Deixa
Vou pegar aqui a matemática. Diferente. Eu vou colocar valores aqui, substituir item da lista. Item na lista. Então eu vou substituir. Adicionar, substituir item na lista. Qual a lista? A lista de valores. Qual é o índice? Meu contador. Qual o valor que eu vou substituir? Número aleatório. Número aleatório. Só que vai ser o número aleatório entre, como são resultados, 2 até 25. Tá? E por que esse condicional? Ele vai substituir os 9 valores da lista. O único valor que eu não queira substituir é exatamente esse que eu coloquei. Então, eu vou dizer que esse valor aqui tem que ser diferente da minha posição. Então, ele vai colocar valores aleatórios menos nessa posição aqui. Tá? Seguindo a programação. Mas quando ele joga valores aleatórios, vão ter valores repetidos. Então, eu vou fazer esse loop duplo, que é para evitar retirar os elementos duplos. Então, eu vou precisar de 2 loops. Então, venho aqui. Isso aqui seria N2. E eu daria um duplicado. Isso aqui seria N3. N3. Certo? Opa, peguei a peça errada. Desculpa. Apagar. É um loop. Então, eu vou pegar esse rapazinho bem aqui. Seria N2. Nesse caso, eu vou de 1 a 9. E a mesma coisa, eu venho aqui, só que N3. Também de 1 a 9. Tá? O que eu vou fazer? Eu não criei essa variável auxiliar. Vim aqui. Chamada variável VV. Eu vou tomar para cada valor da lista e verificar se ele tem um outro parecido. Se houver parecido, eu vou fazer um outro, vou gerar um novo número aleatório. Então ele vai ser exatamente selecionar o item da lista. Ele vai selecionar um item da lista. Que lista? A lista que nós chamamos de valores. E qual é o índice que ele vai fazer? Então, ele vai fazer isso com os 9 elementos da lista. Então, ele vai seguir exatamente esse contador. Para cada elemento que ele for aqui, para cada elemento da lista, segundo esse contador, ele vai verificar aqui. De novo, a gente vai ter que fazer exatamente um condicional. Ele vai verificar se ele é parecido com os demais. Então, vou precisar aqui. Nós já temos esse, esse. Agora, dentro desse loop, eu vou dizer 2 condições. Primeira condição. Tá? Tem que ser diferente. Por quê? Esse elemento tem que ser diferente dele, porque se eles têm a mesma posição, claro que vão ter os mesmos valores. Quando ele for o mesmo valor, ele vai gerar um aleatório, então ele vai acabar tirando esse valor de lá. Então é necessário que isso aconteça com todos os valores, menos
quando os dois contadores forem iguais. Tá? E aí eu tenho essa condição, ele faz com todo mundo, menos quando os contadores são iguais. Porque, claro, como ele está ocupando a mesma posição, os valores são iguais, de comparação. Agora, a segunda condição é a seguinte. Eu vou verificar se o valor da variável é igual ao valor da lista. Então, eu tenho uma igualdade em que eu pego o valor da variável é igual ao valor da lista. Selecionar elemento da lista. Que lista? Claro, estamos trabalhando com essa única lista, lista de valores. Tá? E qual o índice? Eu vou varrer ele com o índice do segundo loop. Então, eu vou trabalhar com esse índice. Esse V corresponde à informação desse índice. E esse rapaz corresponde a esse índice. Se esses dois valores forem iguais, eu preciso substituir essa informação. Então, eu venho aqui e vou procurar a palavra substituir. Substituir quem? Em que lista? Acho que eu vou precisar diminuir mais um pouquinho. Ponto. O rapaz está nessa lista. Por quem? De que índice? O índice é o do segundo loop. Por que valor? Por um valor aleatório. Por um valor aleatório que vai de 2 a 25. Muito bem. Terminamos esse procedimento. O próximo botão é iniciar. Você lembra que quando nós apertamos no botão, se estiver certo, fica verde, se estiver errado, fica vermelho. Então, nós temos um botão, um procedimento iniciar. O que esse procedimento inicial vai fazer? Primeiro, a quantidade global é 0. Bem, ele vai retornar todos os botões para as cores cinza. Então, ele vai fazer o seguinte. Botão 11. Então, você vai no botão 11, ajustar cor do fundo. E qual é a cor do fundo? Cinza claro. Então, vai ajustar para cinza claro. E aí eu vou repetir esse processo para todos os botões. Botão 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Então todos voltam para a cor cinza. E aí fechamos a programação desse procedimento iniciar. Agora eu preciso colocar os valores nos botões. Então eu vou trocar o número de valores. Eu já gerei eles aleatoriamente, agora eu preciso colocar. Então eu vou ter um procedimento chamado por valores. Por valores. Basicamente é isso. Então no botão 11, eu vou ajustar o texto.
para onde eu vou selecionar a lista que lista? Onde estão os valores e o 11 corresponde a que número? A primeira posição. Então, eu repeti isso para o botão 12, que corresponde à segunda posição. O 13 corresponde à terceira posição. O 21, opa, 11, 12, esse aqui é o botão 13. Esse é o botão 21, quarta posição. Botão 22, quinta. Botão 23, sexta. Botão 31, sétima. Opa, tirar, remover, ficar. Botão 32, oitava. O botão 33, nona posição. Muito bem. Já programei os 3 procedimentos. Agora vou programar os botões. Botão novo lá, nova operação. Então o botão nova operação, que são aqueles botõezinhos que ficam aqui embaixo, nova, iniciar e fechar, nós vamos programar esses botões. Então o que acontece? Quando o botão nova nova operação for clicado. Primeiro eu chamo o procedimento iniciar, que ele vai trocar as cores do botão. Procedimento iniciar, troca as cores do botão. Segundo, verificar, ele vai gerar os elementos aleatórios. Vai gerar os elementos aleatórios. E o terceiro, pôr o valor. Ele vai botar os valores nos botões. Muito bem. O próximo botão, iniciar. Vamos programar logo o botão iniciar. Ora, o botão iniciar, ele vai repetir esses 3 procedimentos. Como ele vai iniciar, além desses 3 procedimentos, ele vai zerar o meu contador, tanto de acerto quanto de erro. Eu estou iniciando o processo, então acertos, texto, eu vou escrever 0 e erros também 0. Então está programado o nosso botão iniciar, só falta o botão fechar. O botão fechar, está aqui, ó, botão fechar, eu venho aqui em controle, fechar a aplicação. Pronto. Com isso, toda a programação do nosso joguinho está concluída. Eu já testei essa programação, então você baixa no seu celular e testa. Até o próximo aplicativo.